preparada para Salomão. Se você for lá em 1 Crônicas 24:10, está dizendo assim: a turma de Abias é a 8ª turma. Mas se você ler o capítulo 24 de 1 Crônicas, a informação foi Davi. Davi chamou todos os oficiais do serviço do sacerdócio. Ele já havia preparado o caminho. A 8ª turma era a 8ª ordem que estava assim, né? Aqui, Zacarias. E interessante que a informação vai muito mais ainda. Vai dizer assim que Isabel, ou Elizabeth, nessa versão da King James, a sua esposa era uma das filhas de Arão. Era uma das filhas de Arão. Era uma das filhas de Arão. Portanto, era uma família de sacerdote. Era uma família de sacerdote. Era uma família de sacerdote. E a gente sabe que sacerdote sem filho não é bem visto. Na verdade, na cultura do passado, a questão de filho era muito importante. No judaísmo, quanto mais filho, mais sinal de prosperidade. Quanto mais filho, mais a bênção do Senhor é sinônimo de segurança. Logo, você percebe que no contexto passado havia essa questão do preconceito. Mulheres que não tinham filho eram rejeitadas. Nós temos o exemplo de Ana e outros exemplos no Antigo Testamento de mulheres que não tinham filho e sofreram. Logo então, a questão da mulher ter filho é importante. Agora imagine você, uma mulher da linhagem sacerdotal, casado com um sacerdote, que não tem filho. Um sacerdote que não tem filho, não era bem visto. Um sacerdote sem filho, não era respeitado. Sacerdote sem filho era um sacerdócio fracassado. Era um ministério fracassado. Não tinha nada para oferecer. Na verdade, é interessante isso aqui, porque logo a gente percebe que ele é sacerdote. E ele não é mais um jovem. A idade chegou para ele. Zacarias já é um homem idoso. Seus cabelos já estão brancos. Ele não tem mais a mesma força que tinha antes. Mas ele continua servindo o sacerdócio. Ele continua no ofício sacerdotal. Ele continua cumprindo com as suas obrigações. Claro que certamente uma conjectura não está escrito, e toda conjectura é válida desde que não fira o texto. A gente pode pensar o preconceito que ele sofria. Mas ele tem um foco. Ele tem um objetivo. Ele quer servir ao Senhor. Então você imagina o preconceito que tinha com ele. Só que Lucas é interessante que ele, quando traz a informação a respeito dos dois, ele vai dizer assim: e ambos eram justos. Aleluia. Ele está dizendo tanto dele, no ofício, na sua vida sacerdotal, na sua vida na sociedade, mas também está dizendo dela, como esposa, como mulher, como dona do lar, como dona da casa, como uma mulher que tem testemunho diante da sociedade. Lucas fala: ambos eram justos diante de Deus, conduzindo a sua vida de modo irrepreensível. Aleluia. A palavra irrepreensível é sem culpa. A palavra irrepreensível é o quê? Sem culpa. Eles tinham uma vida tão reta, tão justa, que não havia nada para condená-los. Eles tinham uma vida transparente diante da sociedade. Meu Deus! Ele com uma vida diante dos homens e com uma vida diante de Deus. E ela com uma vida diante de Deus que se revelava naquela sociedade. Não tinha nada para se esconder daquela sociedade. Naquele tempo em que o sistema religioso já estava estabelecido, mas ambos eram justos. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, porque eles estavam conduzindo a vida deles de uma forma que Deus era glorificado. Eles estavam conduzindo a vida deles de modo que o nome do Senhor era glorificado. Viver de modo irrepreensível não é para muitos, é para poucos. Viver de modo irrepreensível é viver sem culpa. Não é ter uma consciência limpa, uma consciência em paz, uma consciência tranquila, de que você está servindo a Deus com honestidade, de que você está servindo a Deus com verdade, de que você está servindo a Deus e você não tem nada do que esconder diante dos homens. Você tem uma vida diante dos homens
mas você tem uma vida diante de Deus. Você serve a Deus e é seu serviço de servir a Deus se revela diante da sociedade. Quem olha para você vai dizer assim, um homem de Deus. Quem olha para você vai dizer, uma mulher de Deus. Quem olha para você vai dizer, este tem vida com Deus e anda com Deus. A Bíblia diz que ambos eram justos, conduzindo a vida de modo irrepreensível. Mas ambos viviam preconceito. Eles não tinham filhos, mas eles estavam no serviço sacerdotal. Ele não parou. Repita comigo, Zacarias não parou. Isso me toca porque ele está idoso, os cabelos estão brancos, mas ele continua servindo a Deus. Meu Pai! Ele continua com o mesmo propósito. Ele continua focado. Aleluia! Ele continua dedicado. Ele continua se esforçando. E é interessante isso aqui porque quando fala-se de idade, o tempo para ele passou aqui. E quando eu falo de tempo e tempo, eu me refiro ao tempo chamado Cronos. Cronos, minutos, segundos, horas. O tempo passa para a gente aqui, sim ou não? Sim. A idade chega, sim ou não? Sim. Eu era jovenzinho, irmão. Já estou com os cabelos brancos, né? O tempo chega. Me converti novo. Mas o tempo chegou, estou com os cabelos brancos, passei dos 34. Então o cabelo vai ficando branco naturalmente. A idade vai chegando. O tempo passa para todo mundo, sim ou não? Sim. Passa para todo mundo. E a realidade do tempo se revela na nossa estrutura. Só que tem uma coisa importante em relação ao tempo. O tempo ele tem dois propósitos. Ele tanto pode ir no aspecto de construir, como ele pode desconstruir. A realidade do tempo que passa para todos nós. Mas esses dois propósitos se revelam no tempo. Ele constrói como ele destrói. Com o tempo você pode projetar, com o tempo você pode fazer projetos, você pode dedicar-se mais, porque você sabe que tem tempo. Você faz projetos, você se dedica, isso é fato. Mas também o tempo ele vai desconstruindo. Com o tempo você vai vendo que não dá mais tempo. Com o tempo você vai ver que você não tem como reverter algumas situações. Você não tem como mudar algumas situações. Com o tempo você vai vendo que não tem como você mudar mais, porque o tempo passou, sim ou não? Você não tem como mudar mais algumas coisas, porque o tempo passou. Com o tempo, cicatrizes vão sumindo, feridas vão fechando, é fato. Mas também com o tempo vai ficando mais pior. A questão é que o tempo ele pode favorecer como não favorecer. A questão é como a gente se comporta com o tempo. A questão é como a gente vai ter o nosso comportamento com o tempo. Tem gente escute isso, tem gente que muda com o tempo. Tem gente que muda com o tempo. Às vezes muda com o tempo, porque o tempo para ele foi tão difícil, isso mudou toda a sua estrutura. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele não tem mais o mesmo coração. Ela não tem mais o mesmo propósito. Ele não tem mais o mesmo objetivo. O tempo fez com que acontecessem mudanças na sua vida. Mas quando eu olho para Zacarias, eu fico tocado. Porque o tempo passou para ele, mas ele continuou sendo a mesma pessoa. O tempo passou para ele, mas ele permaneceu sendo a mesma pessoa. E como fator ainda, o filho, ele não tinha. Poderia ser um sacerdote que questionasse a Deus até o último dia da sua vida. Meu Pai. Mas ele preferiu servir ao Senhor. Ele preferiu focar. Ele preferiu se dedicar. Ele preferiu focar no serviço. É interessante isso aqui. Por quê? Porque o verso de número 8 vai dizer o seguinte, você pode ler comigo? Diz assim: e aconteceu, enquanto ele exercia perante Deus
na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe sorte, olha o que diz o texto, coube-lhe sorte, queimar incenso e entrar no templo do Senhor. Aleluia! A expressão é: e aconteceu que quando ele exercia o sacerdócio. Aí o Espírito Santo falou muito comigo nessa expressão. Enquanto Zacarias aqui cumpria com o seu ofício, enquanto Zacarias cumpria com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, enquanto ele cumpria, embora o tempo que ele passou aqui, lá em cima, o eterno Deus, no seu tempo, e o tempo de Deus se chama Kairos, no seu tempo, ele já havia determinado a hora certa e o momento certo de responder a oração dele e de sua esposa. Mas enquanto ele não sabe, ele servia, ele obedecia, ele continuava, ele cumpria com o dever dele, ele não parou, ele não deixou a frustração do filho impedir ele continuar servindo o sacerdócio. O Espírito Santo falou para mim: é isso que faz a diferença, porque tem promessa que Deus vai cumprir, não está no meu tempo e nem no seu tempo. Tem promessa que Deus vai cumprir que está no tempo dele, não está no meu projeto nem no seu projeto. Eita, está no projeto dele, na hora dele, no momento dele. Porque você pode projetar aqui, você pode colocar no papel aqui, mas quem decide se vai acontecer não é você. Quem decide que vai acontecer é aquele que está no trono. Tem gente aqui que está pensando em parar porque ele projetou uma coisa e está demorando. Escute bem, a hora certa, o momento certo vai chegar. E não é do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Escute bem, o que é importante entender aqui é que ele continuou no exercício de sua função. Ele continuou cumprindo com sua obrigação. O Espírito Santo falou para mim: eu quero achar você do mesmo jeito. Eu quero achar você fazendo a mesma coisa. Eu quero achar você cumprindo com o que eu coloquei nas suas mãos para você fazer. Ah, pastor, mas eu estou desanimado, pastor. O tempo passou para mim, não aconteceu nada ainda. E eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de cumprir isso, eu vou deixar de cumprir aquilo. Você serve ao homem ou você serve a Deus? Você está servindo o homem ou você está servindo a Deus? Quem está servindo a Deus, irmão, ele não para. Não para. Mas estão me criticando, estão falando de mim, estão desprezando-me porque eu não tenho. Agora imagine você, Zacarias. Eu imagino a organização da ordem. Ele é da 8ª. Havia uma ordem. E a Bíblia diz que caiu sobre ele a sorte de queimar o quê? O incenso. E a ideia de sorte aqui não é essa ideia que a gente tem na nossa cultura aqui do Ocidente. A ideia de sorte é uma ideia antiga de que Deus dava direção aos filhos de Israel. Isso deu-se início com as pedras chamado Urim e Tumim, que representava a direção de Deus, representava a autorização de Deus. Então aqui não é sorte, Aléu, aqui é direção de Deus. É assim, estava todo mundo organizado, esperando, vai cair sorte sobre quem? E todos os sacerdotes, imagina todos os sacerdotes, todos bem arrumadinhos, né? E estava lá Zacarias sem nenhuma pretensão. Eita! Meu Deus! Aí a Bíblia diz que caiu a sorte sobre Zacarias de entrar no templo. Levanta as suas mãos assim para o céu. Eu estou sentindo Deus aqui para profetizar. Tem gente que entrou aqui está pensando: Deus, eu vou ficar para trás. Deus não vai acontecer
você está, se você é o último da fila, não importa como está a sua vida, eu sou Deus que estabeleci lá de cima o que eu vou fazer. E você faz parte do meu projeto. A sua vida faz parte do meu projeto. A sua vida faz parte do meu projeto. E eu vou profetizar isso de olhos abertos aqui. Porque tem gente aqui pensando que não vai acontecer. Tem gente aqui que está pensando que não vai acontecer. Mas Deus está usando a minha boca para te dizer uma coisa. O homem não pode determinar nada sobre você. O homem não determina, quem determina sou eu que determina. E lá no céu, viva a coração e a calamaio. Tem gente que olha nós e fica medindo a gente por fora. Porque você não tem aquilo que era para você ter. Você não chegou onde você queria chegar. Você não conseguiu o que você queria. Até o momento. Tem gente que mede você por fora. Tem gente que olha para você e fala assim: esse não tem graça de Deus na vida, porque não tem que escrava. Meu Deus! Esse não tem graça de Deus na vida, esse não tem. Um homem sem filho é um homem sem graça. Imagine aqui. Olhavam para Zacarias e para Isabel, meu amigo, e diziam assim: esses aí não tem graça na vida. Porque não vai dar continuidade. Não tem continuidade. Quem é pai aqui? Levante a mão. Quem é pai? Pai aqui. A continuidade sua na terra. O homem na terra sem filho, irmãos, vou falar para você. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que deixar uma continuidade aqui na terra. Bem-aventurado quem pode ter. E quem pode adotar um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando olhavam para eles, diziam assim: não tem graça de Deus na vida. Porque filho é o sinal do favor. Não tem graça de Deus. Meu Deus! Mas quem estava medindo Zacarias por fora não conhecia ele por dentro. Meu Deus! E Deus lá em cima conheceu ele por dentro e achou muita graça na vida dele. Achou tão graça na vida dele que o tempo que ele demorou com sua esposa, que não tinham filhos, Deus supriu com tamanha honra. Porque Deus não deu mais um homem. Lembra o dia andando lá atrás? Andando lá atrás não pedia um filho? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tinha um filho. Deus não queria um filho. Deus queria muito mais do que um filho. Deus deu para Ana um juiz. Deus deu para Ana um profeta. Deus deu para Ana um sacerdote. Samuel assumiu 3 funções em Israel: juiz, profeta e sacerdote. Aleluia! A maior referência foi o filho dela. Deus fez com que ela tivesse mais filhos e desse a honra de ter Samuel. Sabe o que Deus fez com Zacarias aqui? O tempo demorou, mas estava dentro do tempo chamado Kairos, o tempo de Deus, para dar para ele o que estava no seu projeto. A Bíblia diz que naquele dia ele entrou, a graça caiu sobre ele para queimar o incenso. E quando ele entrou para apresentar o incenso do lado direito, meu Deus, aleluia! Meu Deus! do altar do incenso, o anjo do Senhor, Gabriel, e ele tem nome, Gabriel. E ele ficou assustado com aquela visão tão real. Mas ao mesmo tempo, Zacarias se pegou com a incredulidade no seu coração. Eu fiquei assustado com isso. Porque era uma visão tão real. Era tão real. A dimensão espiritual que estava aqui no ambiente. Ele viu do lado direito. Eita. Meu Deus! Ele se assustou. Seu semblante cai. E disse o anjo: Zacarias, não temas. Meu Deus! Eita Deus! Glória! Zacarias, não tema. O Senhor ouviu a tua oração.
ela vai virar. Meu Deus. E vai dar luz. É. E você vai dar o nome. O nome é João. Está escrito. Mas sabe o que ele fez? Ele duvidou no coração. E por que ele duvidou? Porque ele olhou para a realidade dele. Ele olhou para a aparência, o tempo. E ele falou: sou velho. Como pode isso acontecer? Aí eu te digo uma coisa: diante de uma visão tão gloriosa, em um ambiente que se tornou um peso da glória de Deus, o anjo do Senhor desceu. Uma aparição visível da manifestação naquele ambiente. E aí ele vai dizer assim no coração dele: não posso. Porque ele estava tão sem fé diante da sua realidade. Aí Deus falou comigo isso aqui: tem gente que não muda não. É como Zacarias também. Deus sabe. O ambiente pode ficar como um ambiente de glória aqui. Pode aparecer um anjo na frente dele. Meu Deus, fala aí, Jesus. Pode aparecer um anjo dizendo assim: eu sou Gabriel. Ele fala: não é não. Não é nada. Eita, Jesus, aleluia. Tem gente que até duvida, Meu irmão. Deus. Ó, vou falar uma coisa para os pastores aqui, com todo respeito. Tem crente que está ficando tão incrédulo, que está ficando como Zacarias. Está duvidando até da manifestação da glória. Não acredita mais em revelação e em profecia. Só que tem coisa que Deus para fazer não depende de você. Se está no projeto dele, se primeiro desceu do coração do Eterno, se eu posso me expressar assim, independente se você crê ou não crê, ele vai fazer do mesmo jeito. Oh, levante as mãos sinceras, fortes aqui. Porque tem uma coisa para eu falar. Tem gente que pensa que nós servimos um Deus que também digamos fé. Tipo assim, tem uma. Olha, irmão, tenha fé, crê. Deus precisa, calma, irmão, Deus precisa. Hebreus 11:6 diz que sem fé tem que fé. Sim ou não? Sem fé é impossível. A fé é importante. Só que o Deus que eu sirvo, agora vai, não depende da tua fé para ele fazer. Há uma palavra chamada soberania, a decisão dele. Se ele decide fazer, dependente se você crê ou não crê mais, ele vai fazer. Tem uma coisa que Deus se move, se chama-se misericórdia. Alguns milagres que Jesus fez, ele não exigiu fé. Quando ele olhou a estrutura da pessoa abalada, o tempo, um exemplo, o paralítico do tanque, ele não disse: você crê? Alguns textos você vai ver. O cego do Senhor ele falou: você crê? Ele foi lá e colocou, fez o lodo, passou no olho, curou. Porque tem coisas que o meu Deus para fazer, ele não depende da sua fé. Meu Deus não fica tirando fé de ninguém. A fé é importante para você. Ele faz sem fé ou sem fé? Com fé ou sem fé? Ele faz porque ele quer e é soberano. Em outras palavras, a vontade deles era filho. Agora imagine quanto tempo eles já haviam parado de orar pelo filho. Já não oravam mais pelo filho. Já tinham esquecido. Oração de muito tempo atrás. Aí você pensa comigo, naquele momento, o anjo vai repreender. E vai dizer assim: porque tu duvidaste, tu vai ficar o quê? Você só vai abrir a boca quando tiver nas suas mãos. Meu Deus. Isso quando fosse apresentar o menino ainda. Meu Deus. Levante as suas mãos que eu quero profetizar aqui. Levante as duas mãos, isso mesmo fé. Tem coisas que antes de descer o seu coração, desceu no coração de Deus. Antes de você pedir, Deus já estava decidido em fazer por você. Mas não estava no seu tempo, está no tempo dele. Mas tem gente que está aqui sem fé, tem gente que está sem fé aqui. Mas Deus está usando a minha boca para te dizer: eu sou o Senhor.
Eu faço pela fé ou sem a fé. Eu sou o Senhor que estou no trono e tenho a hora certa, o momento certo de fazer o que eu quero fazer. E eu decidi fazer na sua vida. Eu decidi manifestar minha misericórdia na tua vida. Eu decidi manifestar minha graça na sua vida. Eu decidi manifestar minha misericórdia na tua vida. Eu decidi manifestar minha graça na sua vida. Tem gente que está dizendo não vai acontecer na vida dele. Tem gente que não vai acontecer na vida dela. Tem gente dizendo assim, tu vai morrer desse jeito. Mas o Deus que eu sirvo lá em cima está dizendo para mim aqui, eu te fiz uma promessa. E eu sou o Senhor. E a minha palavra não volta vazia. O que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. O que eu falei que eu vou realizar, eu vou realizar. E eu vou glorificar o meu nome. Levante o povo aqui. Deus está usando a minha boca para te dizer, eu sou o Senhor que vou mover o ambiente que você está. E eu vou mostrar que eu sou Deus da tua vida. E tu vai saber que as tuas orações não ficou aqui, que as tuas orações subiram. Abra a boca para o glorificar agora. Vai. Estou sentindo a presença do Eterno aqui. Oração de 20 anos atrás. 15 anos atrás. 16 anos atrás. A gente esquece fácil. Mas Deus não esquece não. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Hoje eu fico com a gente lá querendo ouvir, né? Deus ouviu tua oração e falou assim, agora. Hoje tu é mesmo. Já estou velho. Deus ouviu. Ouvir é uma coisa. Responder. Grande Deus! Vou repetir. Ouvir. Responder. Aleluia! Deus não quis passar a cabeça. Deus vai responder. Deus ouviu. Porque a resposta já tinha chegado. Era ele ali. Pega essa palavra aqui. Escute bem. Orações que a gente fizemos, elas nenhuma foi esquecida. Mas o tempo de responder é só dele. Meu Deus! Eita Jesus! Tem coisas que eu estou vivendo agora, depois de 10 anos. Deus. Tem coisas que tem gente que está começando a viver agora, depois de 16. Porque Deus decidiu responder agora. Ei, Jesus, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Só que tem uma coisa, agora vai, é para você dar glória. Eu vou encerrar isso aqui. Tudo isso aconteceu num ambiente que ele sempre servia. Meu Deus! Aleluia! Tudo isso aconteceu num ambiente que ele servia. Glória a Deus! Zacarias não saiu dali. Glória, glória! Não saiu. Tem gente que aplica hoje aqui, você está agora. Não aconteceu o que esperava, saiu da igreja. Ah, porque a minha igreja é espiritual. Aí sai da igreja e vai buscar revelação em outra.
Aí fica pulando aqui, pula aqui, vai para lá, vai para cá, vai aqui, vai ali. Meu Deus. Tudo aconteceu no ambiente que ele sempre esteve. Porque, Deus para responder, agora vai. Não depende do ambiente. Depende daquele que está no ambiente. Louvado seja Deus. Não é o ambiente, é quem está. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, todo mundo chorando. Estabilidade veio para o rei. Uzias havia morrido. Havia má segurança. Era um cenário crítico. Ele entrou no pátio do templo. Era um ambiente pesado, mas Deus manifestou, porque quem estava naquele ambiente era quem Deus queria. Fala Deus, meu Pai. Glória, aleluia. Porque Deus não respondeu, Ele depende só de você. Escute bem, o ambiente quem faz é a gente. Mas Deus se manifesta no ambiente por causa de você. Não precisa você sair daqui. Não precisa você sair da igreja. Não precisa você ir para lá e para cá por causa da profecia, por causa da revelação, porque tem alguém que tem uma revelação poderosa, porque alguém vai trazer uma revelação do céu. Você que vai fazer a diferença. Deus vai achar você no mesmo lugar, orando do mesmo jeito. Arrepende toda aqui. Porque a gente vive um tempo que tem muita gente colocando a culpa na igreja. É a minha igreja que é gelada. É a minha igreja que é isso. É a minha igreja que é aqui. Não é a igreja, é você. Sabe como estava Zacarias fazendo a mesma coisa? Servindo no mesmo lugar. Cumprindo o mesmo ofício. E Deus falou assim, eu vou descer lá. E não é por causa de ninguém, é por causa de você. É você que eu vou descer. Eu vou descer lá por causa do evangelho. Um minuto para glorificar agora. Por que Deus se desceu? Porque o coração de Zacarias. O coração dele. Sabe qual foi a resposta de Deus? Estava ali o anjo diante dele dizendo assim, ó. O Senhor ouviu. Eu sou Gabriel, que permaneço na presença. Vou usar uma expressão. Era ele dizendo para Zacarias, eu sou Gabriel que assisto a presença de Deus. Eu vim trazer essa notícia. Deus me trouxe todas as informações necessárias a respeito de você. Ele te ama. Ele ama a sua vida. Ele se agradou de ti. Ele escolheu você. E ele já tem nome para o seu filho. Estou trazendo as minhas palavras, né? Vai se chamar João. Não vai ser mais um ano. Vai ser a minha voz que vai preparar o caminho. Quem foi João? Jesus testemunho de João disse assim, Jesus falou assim, ó, entre os profetas, Jesus falou, não houve um maior do que João. Deus não tinha só mais um homem, Deus tinha uma voz para Zacarias e para Isabel, que era o seu filho. Deus deu honra para eles. Quando se falava assim de João, também se lembrava dos seus pais. Levante as suas mãos que é profecia. Deus vai dizer assim, fica na posição. Não saia do seu lugar. Permaneça onde eu te coloquei. Porque o que vai vir honra para a sua vida. Uma honra vai chegar. E aquilo que você colocou diante de mim vai acontecer. Olá, machuca, cara, eu estou sentindo, pega na mão da pessoa, levante a mão dela. Levante assim a mão da pessoa, levante a mão. Olá, madura, chega a rabar. Eu estou vendo Deus mover a estrutura.
fiel. É fiel. É fiel. Quem acredita que ele é fiel? Adora ele por um minuto. Eu vou deixar você adorar ele. Por um minuto, adora ele. Por um minuto, adora eu não vou ser leviano, não vou dizer para todos, mas tem muitas aqui que não vai descer a sepultura antes que Deus cumpra com aquilo que prometeu. A promessa que está sobre a sua vida se estende sobre a sua casa. O que Deus falou a respeito de você se estende sobre os seus filhos. E fica tranquilo, descansa o teu coração. Desde o dia que você se lançou em oração, buscando, falando com Deus, dizendo: Deus, toma, Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor. O Espírito do Senhor manda te dizer nesta noite: eu sou o Senhor que estou guardando a tua posteridade, estou guardando a tua casa. Fica tranquilo, as tuas orações serão respondidas. Mas os nossos filhos vão colher. A gente não pode nem alcançá-las, mas os nossos filhos vão alcançar elas. Quando eu olho pelas minhas filhas, eu coloco a mão na cabeça dela e falo: Deus, aquilo que eu não vou viver, que elas vivam. O que eu não consegui ser como servo, que elas venham ser. Meu Deus! Se eu vim morrer, que o Senhor cumpra na vida delas. É forte, né, irmão? A minha oração pelas minhas filhas não é: Deus, faz elas grandes aqui na terra, não. Faz elas conhecidas no céu. Aleluia! Que sejam mulheres de Deus. Então não é de 10, tem uma de 3. Sempre, ó Deus, que o coração dela seja melhor do que o meu. A consequência de uma vida material faz parte de uma vida com Deus. Então, antes de você falar: Deus, faça isso para a vida dos meus filhos, ora a Deus pedindo: Deus, que o coração deles seja melhor do que o meu. Materialmente falando, ele vai viver porque será consequência de uma vida com Deus. Meu Deus! Levante suas mãos que eu quero profetizar. Eu encerrar isso aqui, porque é muito forte isso aqui. A unção de Deus é muito forte nesse lugar. Você vai colocar a mão no ombro dessa pessoa. Você pode fazer isso, nós estamos em comunhão. Não é pecado. Para que isso, pregador? É só para você entender que aqui a glória está nesse lugar. Se você não quer fazer, não faça. Porque hoje em dia está tão difícil pregar, irmão. Está tão difícil pregar. Porque no nosso meio tem tanta gente que fica mais preocupada se você errou uma expressão, se você colocou bem as palavras, se você se expressou bem. Tem muita gente que se incomoda hoje. Meu Deus do céu, coloca o nome da pessoa e você vai profetizar na vida dela o seguinte: Deus cumpra segundo a sua vontade na vida dele, e o que está sobre a vida dele vai se estender para a sua casa, para os seus filhos, e o Senhor vai cumprir com a boa, perfeita palavra do Senhor na vida dele. Quem acredita agora, levante as suas mãos assim para o céu e glorifica a Deus por um minuto. Agora fique de pé para você glorificar. E nós vamos orar agora. Onde está a sua casa? Se levanta as suas mãos, onde está a sua casa? Você consegue identificar onde está a sua casa? Estende as mãos onde está a sua casa. É lá, mano. Estou com vontade de correr aqui, mano. Estou com vontade de correr aqui.
A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Enquanto você está orando, Deus está visitando agora. Enquanto você está orando, Deus está com a mão estendida agora. Enquanto você está orando, está caindo todo o principado e toda a potestade no ar. Enquanto você está orando, toda a força maligna está caindo por terra. Enquanto você está orando, toda a força maligna do inferno está caindo por terra por agora. Enquanto você ora, enquanto você está orando, Deus está movendo toda a estrutura. Indo que me achou e calabaruda magena. Está caindo por terra de hoje. Ele criou uma guerra. Daniel, quando se lançou em propósito, 21 dias, houve uma posição do anjo da Pérsia. Sabe o que o Senhor falou? Está difícil, Gabriel. Desce, Miguel. Miguel desceu. Quando Miguel desce, ele vai trazer a resposta. Abre um caminho. Chega a Daniel dizendo assim: Daniel, homem muito amado,